as decisões referentes a um país. Sim, Eduardo, sim, segundo palavras do secretário-geral da OTAN, né, com a entrada da Suécia, que ia ser formalizada, né, para a NATO, a NATO e os membros da NATO estão mais fortes e mais seguros. Agora, vamos tentar ver o que, do ponto de vista estratégico, a Suécia vai trazer para a NATO. Bem, regra geral, não tem fronteira terrestre com a Rússia. A Finlândia tem uma população de cerca de 5 milhões de habitantes, já a Suécia tem 10 milhões de habitantes. Se virmos isto do ponto de vista da guerra convencional, isto é, não é? Envio dos militares à frente de combate, utilização de meios convencionais de guerra, aí a Suécia tem vantagem em relação à NATO nesta componente. Mas também, do ponto de vista da criação de uma fronteira marítima mais ligada à NATO, com a entrada da Suécia para a NATO, o Mar Báltico torna-se, como se diz, Lago NATO, porque a maior parte dos estados ribeirinhos ao Mar Báltico, exceto o enclave de Kaliningrado, são todos eles estados-membros pela Estónia, Lituânia, Letônia, Dinamarca e Polônia, e até também uma parte da própria Alemanha, são todos Estados-membros da NATO e, de consequência, em termos de conflito, vamos dizer, marítimo ou conflito naval, naquela tangente, naquele espaço marítimo, a Rússia não teria vantagens sobre os demais Estados-membros da NATO que passarão a controlar efetivamente o Mar Báltico. Agora, no longo prazo e de consequência, e do ponto de vista das consequências políticas da própria Suécia por causa da sua adesão para a NATO. Isso só a história irá dizer, porque estamos a falar de um país que, como disse o primeiro-ministro sueco, é um país que deixa para trás 200 anos de neutralidade, né? 200 anos, são 2 séculos de neutralidade, para entrar para uma aliança militar, mesmo se não havia um risco iminente da parte da Rússia ou qualquer outro Estado de perigar a segurança ou a soberania da Suécia. Isto explica o quê? Que nem sempre a adesão desses Estados para a NATO é movida por receios militares. Também a NATO é, do ponto de vista da interpretação emotiva, um fator da democracia, ou seja, a NATO não é só uma aliança militar, ela também simboliza um conjunto de Estados que têm ideais comuns do ponto de vista da democracia, dos regimes democráticos, das liberdades fundamentais, e, consequência, visto que estes dois Estados, sobretudo a Suécia e a Finlândia, mas a Suécia, eram os únicos do bloco dos países europeus, países da União Europeia que estavam fora, então, movido por esse interesse de fazer parte de uma aliança militar que simboliza a defesa da democracia, terão eventualmente pedido a sua adesão para estarem junto neste bloco, para tentarem influenciar os destinos do mundo, o mundo democrático, através de pertença a este bloco militar. Agora, uma nota importante também dizer aqui que, curiosamente, nos dois Estados, isto é, na Finlândia e na Suécia, os governos promotores da adesão à NATO foram quase que afastados do poder, não é? Um bocado do que diz o colega Wellington. É como se a sociedade não estivesse de acordo com a adesão, mas fosse um projeto mais das classes dirigentes desses países. Porque não se percebe, imaginemos na Finlândia, que o governo consegue a adesão do país à NATO, mas depois perde a eleição política. E hoje quem governa a Finlândia é um partido que, embora, enfim, passou agora também a aceitar este projeto nacional, é um partido que não participou nem direta nem indiretamente da aliança do governo que conduziu o país para a NATO. E também o mesmo se passa com a Suécia. A primeira-ministra que lançou o pedido de adesão agora está na oposição e até há esta ideia de saber a quem irá o mérito, se irá, a quem irá o mérito de adesão da Suécia para a NATO. Irá para
a antiga primeira-ministra que está na oposição, que lançou este pedido de adesão, ou será para o atual primeiro-ministro. Mas, enfim, é uma aliança que engorda, não é? É um instrumento bastante importante para a política externa dos Estados Unidos, mesmo se o presidente Donald Trump, na campanha eleitoral, diga que quem não defender, quem não der 2% do seu PIB, os Estados Unidos não defenderiam. Mas a verdade é que os Estados Unidos sem a NATO também são os Estados Unidos sem o poder de influência internacional que têm hoje. Por consequência, a NATO é tanto útil para os Estados Unidos quanto os Estados Unidos são úteis para a NATO. O mesmo também se passa para os países europeus, que precisam, de certa forma, desta aliança militar para garantir também a sua convivência política e harmoniosa, porque, como a história ensinou, quando não há projetos políticos comuns, quando não há projetos militares comuns entre europeus, também há risco de confrontação entre si, não é? Não é que os europeus, todos eles, nutrem-se de amor uns dos outros. Também existem competições históricas que os colocam quase em risco de confrontos permanentes. É que uma NATO, sob a guia dos Estados Unidos, é útil para a preservação da unidade da União Europeia e do projeto europeu e da convivência pacífica entre os europeus. Isso explica até o fato de que, mesmo se a França defenda um projeto militar paralelo à NATO, não tem adesão dos demais Estados, não é? Porque eles sabem que se a França criar este projeto, será ela a conduzir este projeto, não é? E, por consequência, há o risco que se volte aquela França napoleônica, imperialista, que tende a ter o domínio sobre os outros europeus. E a NATO, neste caso, joga um papel até de tampão de eventual conflito militar entre os países europeus, mesmo no contexto atual, onde há também competições geopolíticas entre si, não é? E até competições econômicas entre si, que são normais até em regimes, diga-se, democráticos, mas que, se não forem bem controlados, com um Estado, vamos dizer, um Estado leviatão que os controle, pode desembocar em confrontação militar. E a Suécia, aqui, entrou nesta lógica de convivência pacífica entre os seus pares, no contexto europeu, abandonando a sua neutralidade, que, ao fim e ao cabo, na ótica dos dirigentes políticos, não servia mais.